E vamos embora que hoje a gente vai falar sobre leituras. E aí, me conta aqui embaixo as leituras que vocês fizeram recentemente. Vamos continuar esse diário de leituras. No vídeo passado a gente terminou no Trem dos Órfãos, que foi um HQ bem legalzinha. Aí depois eu peguei um livro que possivelmente eu não leria se não fosse a treta que existe dele com o Rebecca da Daphne du Maurier. Eu tô falando do A Sucessora da Carolina Nabuco. Um livro que, nossa, já gravei um vídeo, tá pra sair, um vídeo que ficou muito legal. Além de falar da leitura, que foi uma leitura muito boa, uma história bem parecida com a Rebecca da Daphne du Maurier. A gente tem aí uma menina, que aqui nesse caso é a Marina, na Sucessora, que ela conhece um industrial poderoso, e a Marina, ela tem uma origem mais humilde da zona rural do Brasil. Aí mais ou menos no século XX ela vai se casar com esse industrial, que é o Roberto, só que ele é viúvo, né? Ele já teve uma mulher, que é a Alice, e tudo, quando ela vai morar na casa dele, tudo gira em torno de Alice, porque ela tem que ser igual a Alice, ela tem que se adequar a padrões sociais. E no vídeo a gente vai discutir um pouco isso, né? As diferenças que existem entre a Sucessora da Carolina Nabuco e o Rebecca da Daphne du Maurier. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, porque o vídeo vai sair ainda nesse mês de julho. E foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. Uma leitura também que eu descobri por conta do Leia Mulheres, daqui de Salvador, do mês de junho, foi o A Diferença Invisível, que tem o roteiro da história da Julie Daches com a adaptação do roteiro da Mademoiselle Caroline. Aqui é uma HQ que a gente vai conhecer melhor a síndrome de Asperger, uma síndrome que eu já conhecia de outros livros que eu li, mas eu gostei de ter conhecido por meio desse quadrinho aqui. Uma pena que eu não consegui ir, fiquei doente pro encontro do Leia Mulheres, mas uma história boa de se discutir. Aqui eu consegui ver um aprofundamento maior nessa doença, que eu já tinha visto, né, em 2 livros que eu li, que eu gostei muito dos personagens que tinham a síndrome de Asperger, que foram o Projeto Rose, do Graham Simpson, e tem um personagem no Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, que tem a síndrome de Asperger também. Agora aqui, a HQ, ela tem um cunho mais dramático, e eu gostei bastante, é bem instrutivo. Eu acho uma HQ interessante da gente divulgar em escolas, muito por conta dos relacionamentos humanos. Então, muitas situações que a personagem aqui, que é inspirada na história dela, ela vai se descobrir com essa síndrome, e muito do comportamento dela passa a ser mais compreendido, às vezes nem totalmente compreendido, mas passa a ser compreendido quando ela entende a doença que ela tem. Só que isso também não é tão simples assim, porque é uma doença que muitos psiquiatras e psicólogos não percebem que existe, porque é um tipo de autismo, e isso eu não conhecia. Então fica aqui a dica de A Diferença Invisível. Eu fiz uma leitura um pouquinho complicada. Eu li A Rainha Branca, da Philippa Gregory. A Philippa Gregory é uma escritora que eu me apaixonei. Eu tive um Insta-Love ano passado lendo A Princesa Leal. Acho que quem acompanhou o canal ano passado viu como eu fiquei empolgadíssima com essa escritora. Ficção histórica, cada vez eu gostando mais de ficção histórica. E eu peguei A Rainha Branca e tive uma leve decepção com essa história aqui. A Princesa Leal, que foi o que eu li no ano passado, ele faz parte de uma série que é a série dos Tudors. E depois do final do Game of Thrones, da série, eu fiquei assim buscando alguns conteúdos da Guerra das Rosas. E olha que essa série da Philippa Gregory, que é a série dos Plantageneta, vai tratar da Guerra das Rosas. Nesse livro aqui a gente conhece a história da Elizabeth, e que ela vai se envolver aí com o Eduardo IV de York. E a Guerra das Rosas tem a família dos York contra a família dos Lancaster. E nesse envolvimento com o Eduardo, a Elizabeth, ela é meio mais da família do Lancaster, e eles são inimigos. E nessa trajetória aqui da Philippa Gregory, a gente vai ver, sob o ponto de vista dela,
muitos fatos históricos acontecendo, guerras, e essa relação dela com o Eduardo, as questões familiares de intrigas da família York, da família dos Lancaster. Vai sair o vídeo, ficar ligadinho, porque assim, no vídeo eu vou comentar um pouco sobre a questão mitológica que a Philippa Gregory desenvolveu aqui, e eu vou comentar um pouquinho o que me desagradou, um pouco sobre o tipo de narrativa desse livro, o jeito que ela conta a história, bem assim, mais por cima, que não é o mesmo tipo, o mesmo estilo que ela usa lá naquela série dos Tudors. E eu falo também uma coisa interessante, viu? Porque essa série, eu fui descobrir lendo, né? Ela tem uma ordem de publicação e ela tem uma ordem cronológica. Então, essa história da Elizabeth, ela não é a primeira na ordem cronológica histórica aqui. Outra leitura bem peculiar foi o Sempre Vivemos do Castelo, da Shirley Jackson. Que livro mais esquisito. Olha, uma vez, eu vou fazer uma divagação aqui. Uma vez eu estava ouvindo um comentarista esportivo, um comentarista bem renomado mesmo, crítico que estuda essa parte de futebol, e ele falava como que, por mais que você estude muito as técnicas dos times de futebol, aquela coisa de 4-1-4-1, 4-2-3-1, todos os esquemas táticos, aquele jogador que é mais assim, que é mais técnico, outro que é mais, tem o dom, aquele que treina mais, aquele que é lateral, entendeu? Por mais que ele estude a posição dos jogadores e tudo, o futebol é um esporte, ele comentando que talvez aí na análise de um comentarista não dá pra ele, mesmo com base nas estatísticas, ter aquele 100% de chance de falar assim, olha, o jogo vai acontecer isso, o tal time vai ganhar, porque olha, o time perdeu os últimos 20 jogos, então esse time não vai ganhar, porque ele perdeu os últimos 20 jogos que jogou contra esse outro time. Não existe isso, né? E eu acho que na literatura, eu sinto um pouco isso também. Porque, por mais que a gente já pegue, assim, vários estilos, e eu procuro vários estilos para ler, eu vejo que as percepções de leituras, as experiências, elas acabam sendo... Às vezes a gente tem uma surpresa num tipo de experiência literária diferente. Aqui, o que eu aprendi aqui, né? Vai por vida no final do ano dos aprendizados. Gente, que situação de suspense psicológico. Vocês sabem que eu amo suspense psicológico, né? Suspense psicológico, assim, um romance todo pautado nessa parte psicológica, e que eu não consegui entender se eu tinha gostado, se eu tinha gostado muito ou se eu não tinha gostado. Eu não sabia dizer o que eu achei desse livro quando eu terminei de ler. Eu levei uma semana pensando na história, pensando no que eu tinha lido. Então, Sempre Vivemos no Castelo foi um desses livros, também vai ter vídeo aqui. Ele conta a história da Mary Cat e da família Blackwood, que vive em um lugar, uma mansão, uma casa, e eles são muito isolados dessa vila, uma cidade pequena. O vídeo que eu fiz sobre, assim, o mistério aqui, que o livro nem é tão pautado no mistério, mas é muito pautado na questão psicológica desses personagens, da Mary Cat, da irmã dela, que é a Constance, a chegada de um primo novo, e essa família hostilizada pela cidade, porque aconteceu um envenenamento por arsênico, e a Constance, que é quem prepara as comidas, né, sempre cozinhou na casa, e ela preparou a comida, e a suspeita caiu em cima da Constance, só que ela foi absolvida na justiça, e fica todo esse mistério se a Constance mesmo envenenou a família, e só sobraram 3 membros da família, que são a Mary Cat, a Constance e o tio Julian. E, enfim, todo esse livro da Shirley Jackson, que tem até uma certa fama aqui na internet, foi uma leitura peculiar, assim. Eu gostei, e o vídeo tá bem bacana também. Outro livro que vai rolar vídeo aqui, que eu gostei bastante, é O Ceifador, do Neil Shusterman. Gostei e não gostei do livro. Alguns aspectos que eu não gostei do livro, tem aspectos que eu gostei. O melhor do Ceifador
é porque a gente está muito acostumado a ver distopias, e esse livro aqui é uma utopia, ele se passa num mundo utópico, ou seja, é aquele mundo assim perfeito. O tema do livro é a morte. Nesse mundo a morte não existe mais, as pessoas não morrem, o nível de vida é bom, não tem conflitos, e existe um grupo, por conta da densidade demográfica, existe um grupo que são os ceifadores, e que esse grupo ele trabalha, faz parte do trabalho deles, coletar, né, matar pessoas que, por critérios que tem as regras aqui no mundo, como é que eles vão coletar essas pessoas para que tenha um equilíbrio, assim, por causa da densidade demográfica, né? E toda a história vai ser muito pautada nessa questão profissional, na questão ética desse grupo de ceifadores. É um livro adolescente, mas um livro que tem uma temática que desenvolve para alguns aspectos filosóficos bem interessantes, especialmente quanto a essa coisa do ofício de matar, do que é a morte, questões até linguísticas da palavra coletar e da palavra assassinar, as questões morais e éticas no mundo utópico, gente. Então é bem diferente, e eu gostei de ter lido essa história aqui, apesar, no vídeo que vai sair, eu falo também de alguns problemas que eu encontrei nesse texto, nessa leitura. Eu terminei, eu acho que o livro mais difícil do ano, que talvez que eu tenha lido. Difícil no sentido não do texto, mas por causa do tamanho dele e do tipo de história, que foi Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Foi o meu primeiro Thomas Mann. Não sei se eu escolhi bem, mas foi uma leitura legal, porque eu fiz em conjunto com a Roberta e com a Ana. A gente lê bastante assim juntas, e eu acho que foi até muito por conta delas. Eu agradeço, porque acho que a gente foi uma ajudando a outra nessa leitura aqui. Eu agradeço muito ter concluído, que foi Os Buddenbrook. Aqui é uma história que o título do livro já é um spoiler, né? Os Buddenbrook, a decadência de uma família. A gente vai acompanhar a família Buddenbrook, especialmente a Tony, o Christian e o Thomas, nessa trajetória de vida, da vida deles mesmo, a questão da decadência numa Alemanha que vai modificar, então ter modificações econômicas. Então a família Buddenbrook é uma família mais da burguesia aristocrática, eu posso dizer assim, e que tem muitas posses e que tem um negócio de família. Mas à medida que aquela família, né, o avô passa o negócio para o filho, que passa para o outro filho, que passa para outro filho, à medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo como as coisas, o destino vai alterando a vida, especialmente desses três. Tem outros personagens da família também, mas especialmente desses três, contando com aspectos de vocação, aspectos econômicos no pano de fundo da Alemanha, mas aspectos de vocação deles, de gerenciar essa família, aspectos também de saúde, biológicos, né? Então às vezes questões de saúde não deixam que aquelas pessoas entendam da parte administrativa, estudem para isso e possam levar o negócio da família adiante. E, enfim, só que é uma leitura assim de um jeito de narrar diferente, né, mais clássico também, e que eu acho muito extenso, né, muito descritivo, e vai ter vida também para os Buddenbrook, mas não vai ser para ficar falando mal, não. Vai ser pra gente comentar, quem leu, quem gosta. Acho que muita gente gosta do Thomas Mann. Eu vou dar um tempo, porque eu fiquei muito com medo agora do escritor, porque o livro que eu quero mesmo ler dele é A Montanha Mágica. E eu pensei assim que A Montanha Mágica fosse um livro muito difícil. Eu acho que ainda é, mas depois de ler os Buddenbrook, não que a narrativa dele seja difícil, não é isso, mas depois de ler os Buddenbrook e sabendo do tempo, do tipo de descrição que o Thomas Mann faz, e que deixa às vezes a leitura um pouco chata, morosa, eu fico pensando de deixar A Montanha Mágica. Ainda quero ler, porque o jeito que ele escreve ainda tem um negócio que pega, sabe? Senão eu não ia terminar esse livro, não ia mesmo. Eu não fico insistindo muito com o livro, eu largo mesmo. Mas aí eu acho que eu pretendo deixar A Montanha Mágica para depois. Me conta se vocês já leram os Buddenbrook ou algum livro do Thomas Mann. E chegou a hora de falar da melhor leitura desse vídeo.
A melhor leitura de todas. Eu tive mais um Instalove, aquele papo do futebol, né? Que a gente se surpreende. Eu não tava esperando amar tanto esse livro e eu amei. Eu me apaixonei por Moacir Clear nesse livro de A Mulher que Escreveu a Bíblia. Gente, olha só, se vocês estão procurando, eu ando procurando histórias de humor. História de ficção, tá? Não pode ser crônica, não pode ser chick-lit também, que chick-lit eu sei, a gente acha fácil. Então, Luiz Fernando Veríssimo, ok, já conheço, é mais cronista e tal, né? Eu tô procurando histórias de escritores que contem histórias de ficção, mas com bem-humoradas. E olha que eu encontrei essa coisa chamada A Mulher que Escreveu a Bíblia. Uma história hilária, tão bem escrita. A gente vai ter um terapeuta, não, um historiador que vai virar terapeuta e ele vai começar a ter atendimentos. Ele atende uma mulher que tá passando por uma fase de muita tristeza e ela, de cara, assim, ela já dá em cima do terapeuta, né? Dá em cima dele. Ele, de primeiro, não quer, ó, não é ético, eu não posso me envolver com a paciente. Só que aí depois ele vai ficar impressionado, assim, se sentindo atraído com o jeito que ele vai se sentindo atraído por essa mulher. E aí, na hora que ele toma uma decisão, é como se fosse o prólogo dessa história, que eu não vou dizer a decisão que ele toma, né? Mas não vou dizer o que acontece, mas quando ele toma a decisão de que ele vai ficar com ela, ele recebe uma carta. Ele recebe uma carta, não vou dizer o que acontece, porque mesmo sendo no começo, eu acho bem legal a gente se surpreender. E essa carta é o livro praticamente, né? Que é a mulher falando que da vida passada dela. Eu não sei se eu falei que esse historiador, ele virou terapeuta, especialista em regressão a vidas passadas. E quando ele fazia terapia com as pessoas, ele fazia sempre a regressão das pessoas. Então ela vai mandar a carta dizendo que ela tinha exatamente descoberto tudo da vida passada dela, que ela viveu na época de Salomão, do Antigo Testamento. Salomão, aquele das crianças, do menino que duas mulheres ficam dizendo que é filho, que é mãe deles, e aí ele toma a decisão de cortar o menino ao meio. Esse Salomão aí da Bíblia mesmo. E aí a gente vai ver essa carta dela, ela escrevendo como foi a história dela, que ela foi uma mulher que viveu nessa época aqui, e é uma história muito engraçada, um texto primoroso. Eu tô começando a concordar com essa história, assim, de que a gente acho que já ouviu muitos atores dizer assim, olha, quem faz comédia, quem faz humor, quer dizer, humor tem a ver com escrever também, comédia é mais assim só de interpretar stand-up, né? Bem, mas não precisa saber essa diferença não, mas quem faz humor, comédia, consegue fazer tudo, drama, bem melhor. Então, o mais difícil é fazer humor. E eu quero concordar, assim, eu tô começando, porque eu tô nessa trajetória de livros de humor, que quem escreve humor, eu acho que escreve qualquer coisa, gente. O que esse homem faz com esse texto aqui é sensacional. Vai ter vida também, esse mais pra frente, porque eu tô meio atrasada com os vídeos de livros, né? Mas eu já deixo aqui a dica, se vocês têm interesse em livros mais leves, mas com uma qualidade excepcional, procure aqui A Mulher que Escreveu a Bíblia, do Moacir Clear. Bem, gente, e pra terminar, eu vou falar de alguns livros, assim, que não sei se livros totalmente, assim, eu na minha ousadia de entrar na poesia, eu peguei O Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade, e eu não tenho como opinar. Eu gostei, fiquei lendo assim 1, 2 poesias por dia, mas eu preciso amadurecer mais assim a minha interpretação da poesia. Eu tô antes da alfabetização ainda, sabe? Então acho que é um livro que as pessoas conhecem, né, Drummond, mas eu não sei se eu comecei certo, assim, eu gostei, claro, mas eu acho que eu preciso aprender. Então eu tô meio que fazendo um curso não, né? Eu tô autodidata, eu tô aprendendo um pouco melhor a perceber a poesia. Uma das coisas que eu já aprendi, por exemplo, é que o poeta, ele não comunica, ele não quer comunicar, ele quer expressar.
E aí com o tempo eu vou falando mais ou menos, só mostrando aqui, né, sem falar muito dos livros ainda de poesias que eu li. E eu tô pegando alguns mangás também, começando nesse mundo dos mangás. Eu peguei um bem legalzinho que é o Termai Homai, da Mari Yamazaki, que é um mangá histórico. Eu achei muito legal. Parece que ele é meio até assim vanguardista pro estilo de mangá. Ele vai tratar da história do Lúcio, que é um arquiteto famoso lá na Roma Antiga, e ele começa a pensar sobre o desenvolvimento de casas de banho coletivo que existiam na Roma Antiga, e ele vai meio que fazer uma viagem no tempo para o Japão dos anos atuais, né, mais pro futuro, em que também tem o hábito de casas de banho. Agora, tudo isso tem humor bem legal aqui, e tudo isso também com um cunho histórico, pra gente aprender um pouco sobre, curiosamente, né, sobre as casas de banho. Eu nunca tive essa curiosidade de compreender sobre casas de banho, mas eu acabei me interessando por conta do jeito que a Mari vai colocando a história do Lúcio e de levar, brincando com essa tecnologia de coisas que os japoneses gostam de fazer nas casas de banho, e ele vai levar para Roma Antiga, e ela até sempre vai colocando nos capítulos, entre um capítulo e outro, uma explicação daquele objeto, o que aquele objeto proporciona e por que aquele objeto meio que revoluciona essas casas de banho coletivo. Além da gente acompanhar a história com bastante humor, a gente se sente, acho que ela, né, essa mangaka, ela consegue passar pra gente essa curiosidade e esse interesse pelas casas de banho, pelos objetos das casas de banho. E outra coisa que eu também li, não sei se vocês conhecem, é esse mangá chamado Eijin. Eu li o volume 1 e o volume 2 da Tsuina Miura, e também do Gamon Sakurai, que no início ele dá os créditos da ideia do Eijin toda para ela, e depois quem continua mais fazendo o Eijin é o Gamon Sakurai, né? Eu achei legal essa coisa de dar créditos, e é um assunto que a gente vai falar, essa coisa de dar créditos mais pra frente aí no canal Comparando Livros, por causa da sucessora e Rebeca. Então eu gostei, aqui a historinha, assim, gostei, mas não tô tão animada, mas vou até o volume 5, gente. A história aqui é dos Eijins, que são seres alienígenas que vivem aqui com formato humano, só que eles são imortais, eles regeneram a parte do corpo, eles não morrem, e nisso um garoto descobre que ele é um Eijin e vai procurar saber sobre a origem dele. Ele é perseguido pelos policiais, pelos colegas também, curiosos em saber a imortalidade, especialmente nesse tipo de história. Uma coisa, não sei se é porque eu leio muito, né, mas a gente já sabe que o governo e outras organizações e empresas vão querer esses Eijins para fazer experiências sobre a imortalidade. Assim como também quando ele se descobre um Eijin, ele vai querer saber de outros Eijins os poderes que ele tem. Então tá bem no comecinho, vamos ver como é que continua esse mangá. Acho que é isso. Agora é você. Fique à vontade para deixar seu comentário aqui falando das suas leituras.